Deus te abençoe imensamente, meu irmão. Queridos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês mais uma vez para compartilhar a palavra do nosso Deus. Quero agradecer ao pastor Jackson o convite, carinho, a confiança, a orientação e agradecer ao nosso Deus, claro, primeiramente, por nos conceder essa oportunidade de crescermos juntos, não é? Na graça e no conhecimento da sua palavra, através da sua palavra. Quero te convidar, você que está conosco aqui e você que está pela internet, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, é um texto bem conhecido de todos nós. É aquela passagem que fala de Daniel na cova dos leões, quando ele foi lançado aos leões. E nós vamos ler os versículos de 1 até o 14. Daniel, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo.
Queridos amigos e irmãos, o livro de Daniel, ele nos apresenta o desafio da fé num contexto que é extremamente difícil, num lugar extremamente difícil. É o desafio da fé e da firmeza na palavra de Deus, distante da casa, fora do lugar de culto. Não havia ali naquele contexto o templo, não tínhamos ali a ministração dos sacerdotes, não havia aquela celebração festiva, alegre, que era comum lá em Israel. O povo estava exilado, o povo estava no cativeiro e precisava esperar 70 anos, segundo as profecias, para ser libertado dessa situação. Era o desafio da fé em tempos e lugares difíceis, da firmeza na palavra, o desafio da comunhão com Deus, quando tudo é contrário a isso. Quando tudo era contrário a isso. O rei, você acabou de ler comigo, estabeleceu ali esses homens, sátrapas, eram governadores das províncias. Eles eram pessoas responsáveis pelo reino nas províncias e que seriam supervisionados, por esses líderes, que dentre eles estava Daniel. Daniel ia supervisionar esses governadores para que não houvesse prejuízo ao tesouro real. Então ele se destaca atraindo a atenção tanto do rei quanto dos seus colegas de profissão. Havia, da parte do rei, admiração, mas dos colegas de profissão havia inveja, e isso desencadeou uma conspiração contra Daniel. É o que o texto mostra para a gente. Havia nele um espírito excelente que atraiu então essa admiração, porém, a oposição dos seus pares, que buscavam ocasião para derrubá-lo da sua dignidade. Ou seja, Daniel, ele permanecia firme na sua postura. Daniel tinha um senso de pertencer a alguém, um senso de pertencer a Deus, ele tinha valores que ele trazia no seu coração, e ele glorificava a Deus com a sua postura. E esses homens então ficaram com inveja, porque eles eram corruptos, eles queriam defraudar, eles queriam se dar bem com o posto. Os adversários então foram para a lei de Deus. Olha que interessante, a postura de Daniel chamou a atenção deles. Eles tentam de várias maneiras encontrar uma brecha e são obrigados a ler a Bíblia. Olha que coisa legal, Daniel obriga os caras a procurarem uma resposta contra ele na lei de Deus. E eles vão lá, eles cavam as escrituras e leem alguma coisa que diz que Daniel não podia de maneira nenhuma adorar outro Deus. Não poderia de maneira nenhuma se prostrar diante de imagens. Não poderia invocar outro senão o Deus de Israel, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Daniel não se curva ante a tentativa e seguiu como um homem piedoso, glorificando a Deus no seu trabalho, glorificando a Deus na sua conduta e cultivando sua intimidade com Deus no seu lugar secreto, no seu lugar de culto. Lembrando que ele estava aguardando o resultado do seu posicionamento, porque eles foram lá fazer fofoca para o rei, dizer: rei, olha, Daniel não te obedece, Daniel não está de acordo com a lei que o Senhor estabeleceu. E aí, esse Daniel é lançado aos leões, e você sabe do final da história, Deus o livra, e os seus adversários sofrem as consequências da sua própria maldade, e morrem, diz a Bíblia, esmigalhados. O termo bíblico é esmigalhados, na minha versão, pelos leões, antes mesmo deles chegarem ao fundo da cova. Então, a situação exige que nós conversemos um pouquinho, falemos um pouquinho sobre vida de adoração e culto a Deus. Vida de adoração e culto a Deus. O que caracteriza uma vida de adoração? O que é um culto a Deus? Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 6,
que diz que, versículo 6, aliás, versículo 3, sobre eles o rei estabeleceu os presidentes e os sátrapas. Então o mesmo Daniel se distinguiu deles, porque nele havia um espírito excelente. O que é, primeiramente, um espírito excelente? Nós podemos perceber aqui que, ao lidar com as coisas transitórias da vida, Daniel revelava um espírito excelente, ou seja, pense bem, eu e você fazemos as coisas, não é isso? Você arruma a sua casa, você e eu somos zelosos com a nossa aparência, somos zelosos no nosso local de trabalho, você e eu pensamos em fazer as coisas da melhor maneira possível em todo o tempo. Ninguém quer ser surpreendido fazendo algo errado, ninguém quer ser reprovado publicamente ou na própria intimidade. Então, o espírito excelente de Daniel era marcado por essas coisas: fazer as coisas certas, ser ético em sua conduta, cumprir os seus compromissos, não roubar, não ser indolente, não ser procrastinador, respeitar os outros e por aí vai. Sua excelência, porém, ia além dos dados objetivos que podiam ser mensurados. Daniel tinha uma consciência de pertencer a Deus. Daniel tinha consciência de que ele servia a Deus. Então, a sua postura era uma postura que glorificava a Deus. Ele revelava ser um adorador do Deus de Israel com a sua vida em todo o tempo. Então, esse valor, mesmo na vida daquele que não conheça o Senhor, é um valor de Deus para o ser humano. Faz parte do mandato de Deus para nós. Cuidar da terra, cuidar do jardim, zelar pela criação, ser zeloso com a sua profissão, com aquilo que você recebeu como talento. Você pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser um analista de TI, você pode trabalhar com essa coisa da inteligência artificial, com tecnologia, tudo, em qualquer área da vida. Você foi chamado para glorificar a Deus no seu mandato cultural, no seu trabalho, na sua relação com a vida em todas as dimensões. Então, a postura de Daniel era uma postura zelosa, porque ele tinha uma consciência: eu estou aqui, distante da minha terra, longe do templo, não há ministração dos sacerdotes, não há aquela adoração regular, aquele culto que eu estava acostumado lá na minha terra, mas eu continuo sendo servo de Deus, eu continuo operando de acordo com a vontade do meu Deus, e a minha vida é uma vida de adoração a Deus, mesmo que tudo à minha volta seja contrário. Daniel tinha um espírito excelente, ele era um homem com excelência de caráter. Então, uma pessoa que a sua disposição interior, o seu espírito excelente, fora forjado na sua relação de fidelidade a Deus e a sua palavra. Você percebe no livro de Daniel, desde o princípio lá, primeira coisa, ele já não se contamina com as iguarias do rei, ele se preserva com os seus 3 amigos. Ele quer viver uma vida separada, mesmo num contexto profano. Babilônia, irmãos, era um sinônimo, é o sinônimo bíblico de pior prostituição, iniquidade, corrupção espiritual que você possa imaginar. Então, é simbólico. Ele estava lá na Babilônia, ele estava no meio do paganismo, numa situação extremamente difícil, mas ali ele se portou como um homem que era temente a Deus, fiel à palavra, e a sua conduta falou tão forte quanto a palavra e o Deus que ele conhecia. Então, Daniel tinha um caráter forjado na sua relação de fidelidade pela palavra, tanto que você vê isso, que ele
através da leitura do profeta, salvo engano, Jeremias, ele percebe que o cativeiro duraria 70 anos. E ele começa então a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, acabou, quero ir embora, chegou a hora. Ele começa então a clamar, porque ele entende a vontade de Deus e que era chegada a hora do povo voltar para casa. E Deus então faz para ele várias revelações, e ele fala: olha, Daniel, descansa, muitas coisas você não viverá neste momento, mas a palavra vai se cumprir, e você vai descansar e receber sua recompensa com os seus pais. Então, ele era um homem envolvido com a palavra, a sua vida expressava a sua adoração ao Senhor em todas as áreas. Ele servia ao rei Dario, porém tinha plena consciência de estar servindo e adorando ao Deus de seus pais, o Deus da aliança. Mais uma vez eu digo a você, em todas as áreas da sua vida, você deve alimentar esta mesma consciência, porque é exatamente isso. A sua adoração a Deus, ela é conhecida quando você glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida. Quando você e eu nos submetemos de coração e entendemos que tudo na vida é para a glória de Deus. Uma pessoa que trabalha com serviços gerais, manutenção, limpeza, ela deve glorificar a Deus. Uma pessoa que trabalha organizando eventos, deve glorificar a Deus. Porque o valor, a verdade que está por trás, que é um valor bom, que é um valor para o bem das pessoas, que produz algo significativo e opera o bem do mundo na vida, esse valor vem de quem? A justiça vem de quem? O amor vem de quem? A verdade, além de vir, quem é? Você está percebendo? Não há como viver desconectado no sentido de não viver os valores de Deus. Porque mesmo o homem corrompido, ele necessita desse valor que sustenta a vida. Porque se todos se entregassem à total corrupção no sentido de prática, nós nos destruiríamos uns aos outros. Então alguém se levanta e fala: opa, isso não é justo, isso não é certo, aquele está certo, aquele está errado, peraí, temos que dialogar, temos que estabelecer aqui um meio termo para que haja paz, porque senão nós nos destruiríamos, nós acabaríamos com a nossa vida. Então, no contexto que você está, na situação que você foi colocado, seja você um cristão que professa Jesus com todo o seu coração, ou você ainda não conhece a Cristo, você ainda não professa o Senhor, mas você percebe que há valores, que são valores da graça comum, valores que norteiam a vida para o bem, para o seu próprio bem, para o bem da sua casa, para o bem do seu serviço, daqueles que estão à sua volta. Esses valores são valores do Deus de Daniel, do Criador, provedor, sustentador da vida de todo ser humano. Então ele estava ali e ele revelava o seu caráter excelente. Por quê? Porque ele tinha um compromisso com a palavra, um compromisso com o seu Deus. A graça comum de Deus espalhada por toda a terra faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, com que a árvore cresça, que haja troca e nós possamos respirar, com que o mar vasto e imenso dê muitos alimentos para nós e faça também uma oxigenação para a terra, para que a temperatura fique controlada. Então, isso é graça. Se eu destruir, se eu acabar com tudo isso, comprometerá a minha própria vida, comprometerá a sua própria vida. Você percebe? Eu preciso, então, compreender que a criação glorifica a Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia anuncia outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há voz, não há som, mas Deus é glorificado na sua criação. Então você, como criatura, deve reconhecer. Isso mostra que a nossa consciência como adoradores do Senhor, nesse aspecto, nós temos essa consciência. Nós precisamos considerar em nossa visão de mundo que adoramos o Criador, sustentador e provedor da vida, em tudo que nós fazemos e em todas as áreas. Isto é a marca de um espírito excelente. Não é apenas um arranjo, um ajuste ético e moral. Não é apenas arrumar a ética e a moral, porque senão a sociedade estaria tranquila, era só seguir a lei. Era só pegar o Código Civil, pegar a Constituição, está escrito aqui que todo ser humano tem direito a isso, 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 que está errado assim, assim, assim. Então, gente, vamos todos fazer dessa maneira. Não tem como você considerar a vida sem considerar o que o Criador da vida revela para a gente. Existe uma corrupção no coração do ser humano. E a relação com a vida, ela precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, da redenção, para que nós sejamos transformados pelo Espírito e de dentro para fora, nossa vida seja motivo de glória e louvor a Deus com os frutos que nós damos. Senão, vira apenas egoísmo, vira apenas egocentrismo, autoproclamação. Eu faço melhor. Não é? A disputa da sociedade é assim. Cada um quer se colocar num posto maior que o outro. Veja aqui os sátrapas. Eles queriam o posto de Daniel. Provavelmente eles eram bons também, capazes, mas eles eram orgulhosos e vaidosos. Daniel era um homem que temia a Deus e vivia na dependência total da providência do Senhor em sua vida. Então, a excelência de caráter, essa excelência traz para nós essa consciência como adoradores. E desta forma, os nossos estudos, trabalho, as nossas profissões, tudo na vida, todas as profissões lícitas e dignas, nossa forma de lidar com a natureza, com o próximo, na família, com os amigos, com os irmãos na fé, com a nossa saúde, na contemplação da criação, céus, mares, terra, toda a diversidade que existe, tudo isso deve nos levar a adorar a Deus e a glorificá-lo. Então, havia em Daniel esse primeiro aspecto, uma excelência de caráter. Havia também nesse homem que tinha consciência, que adorava a Deus, que cultuava a Deus, uma palavra que norteava a sua vida. Se você observar os versículos 4 e 5, a Bíblia diz que esses presidentes e sátrapas, eles procuravam ocasião para acusar Daniel. Diz a Bíblia Sagrada a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Alguém, provavelmente em nosso contexto, já deve ter experimentado um tipo de acusação dessa natureza. Ué, tu não é da igreja? Tu não é crente? Eu tenho um amigo que brinca muito comigo assim, né? Trabalha comigo o dia inteiro, a gente fica ali o dia inteiro trocando figurinhas, e ela tem essa brincadeira que ela fala assim, ué, Robson, tu não era da igreja? Eu falo, há muito tempo eu fui, eu fico zoando, né? A gente fica brincando um com o outro o tempo todo. Mas, percebam, eles foram buscar ocasião contra Daniel, não encontraram, por causa da sua conduta, da sua postura, da sua dignidade, da sua excelência de caráter, da sua excelência de espírito. Então é o seguinte, vamos buscar contra ele na lei do Deus que ele serve. Veja, os caras foram para a Torá, para a Bíblia, o Antigo Testamento, procurar alguma coisa para acusar o outro, para acabar com a vida do coleguinha. Gente boa, ó, eram bons demais esses rapazes aqui. E eles foram lá e acharam alguma coisa. Como eu já falei no início, Daniel não podia adorar outro Deus. Então, o que isso mostra?
que havia na vida de Daniel uma palavra que norteava a sua conduta. Daniel expressava em sua adoração pública o fruto dos ensinamentos do Senhor através da lei. O seu espírito excelente era nutrido por meio da sua relação de obediência a Deus através da sua palavra. A lei de Deus passou a ser uma referência para aqueles adversários. Então, ao observarem a postura de Daniel, perceberam nele a referência da palavra de Deus. Não era apenas a ética e a moral de Daniel, foi a lei do seu Deus que definia, que definiu a sua razão de ser e viver, num contexto extremamente contrário à fé que ele professava. Você está entendendo? Ética, moral, fazer as coisas certas, andar na linha, fazer direitinho. Isso é legal pra caramba, tá certo. Isso preserva, isso é graça comum de Deus. Maravilhoso. Para a sociedade funciona muito bem e para nós também. Não mentir, não roubar, não matar, essas coisas todas são certas, porque são valores que procedem de Deus. Agora, havia em Daniel uma relação muito mais do que uma obrigação de fazer. Havia em Daniel uma relação visceral com a verdade de Deus. Aquela pessoa que segue os padrões certinhos, ela é respeitada e valorizada. Não tem nada de errado com isso. A questão é, qual é o nível de relacionamento que eu e você cultivamos com a verdade de Deus que é transformadora? Então, vai além de uma conduta certinha. É uma transformação que vem de dentro. A submissão de Daniel à palavra de Deus forjou esse homem que nós estamos estudando nessa manhã. Definiu a excelência do seu espírito, do seu caráter, da sua motivação, mostrou que ele, por ser dependente dessa palavra, se tornou uma referência da palavra para os seus. Olha a importância disso na sua vida. Então, a ética, a moral, elas devem estar relacionadas com a vontade de Deus, com a lei de Deus, os valores certos, os valores corretos, a vida como deve ser para a glória de Deus, eles devem estar submetidos a essa verdade de Deus, a palavra revelada ao nosso coração. Porque através dessa graça comum, o Senhor concede a todas as pessoas a possibilidade de viverem de maneira correta e fazer coisas boas, mesmo alguns não reconhecendo isso. Você tem isso na Bíblia o tempo todo. Você tem, por exemplo, Abraão e Isaque, que mentiram para o rei, do povo que era um povo que não adorava o Deus de Abraão e Isaque, dizendo, olha, nossas esposas não são nossas esposas, são nossas irmãs. O rei, tá bom, então virão para o meu harém. Falou, e agora? E agora? Aí Deus interveio. Deus operou lá. Falou em sonho a Abimeleque, que é isso aí? Não, vou te matar. Eu? O que eu fiz, Deus? Você pegou a mulher do cara, ela é esposa dele. Espera aí, Deus, olha só. Ele disse que não era esposa, disse que era irmã. Ele mentiu, vacilou e você também não pode fazer isso não. Então, estou devolvendo. Porque eu sei que você está inocente na parada. Eu sei que você está inocente. Por isso que eu te apareci, não vou te matar, mas devolve a esposa. E mais, ele vai orar por tua vida para você ficar bem. Olha a situação. Aí falou, Abraão, vaza, vai embora daqui. Tchau. Isaque, tchau. Você percebe que havia um valor, mesmo aquele rei que não adorava o Deus de Abraão e Isaque,
ele tinha valores, mas ele, enganado pela palavra mentirosa do pai da fé, gente, o pai da fé, movido pelo medo, por um monte de coisa, falou, é minha irmã. Ah, mas ela também é minha irmã, que ela é filha de... Não é tua irmã, é tua esposa. Irmã é irmã, esposa é esposa. E aí resolveu lá do jeito de Deus e a coisa funcionou. Você percebe que tem valores? Você percebe que as pessoas estão lendo, e quando a coisa aperta, Deus interveio, apertou, Deus interveio. Então, a mesma situação aqui. Só que Daniel manteve-se fiel à verdade, Daniel manteve-se firme na vontade de Deus. Então, esses valores, mesmo não reconhecidos como oriundos do nosso Deus, são valores de Deus, que capacitam o homem intelectualmente, fisicamente, para realizar projetos, cuidar da criação, gerar bem-estar ao próximo, minimizar o sofrimento de alguém. O que nós estamos sofrendo com a guerra? Você acha que é legal? Você viu os prédios desmoronando? Tanto na Ucrânia quanto na Palestina? Crianças morrendo? Isso dói, ou não? Isso mexe conosco. Só que nós não estamos lá, né? Então parece que a gente assiste assim como se fosse um filme, né? Está passando na TV aí um noticiário e tal, e nós ficamos, de certa maneira, não tão sensíveis, envolvidos. Algumas pessoas sentem um pouco mais. Por que nós sentimos isso? Que sentimento é esse? De compaixão, de dor, de identificação. De onde vem isso? Senão da nossa conexão com o Criador através do senso divino e do senso religioso que Ele nos deu, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Seja cristão, seja não cristão. A vida é um valor universal. O que é certo para todos. O que é errado para todos. Então, a palavra norteava a vida desse homem. E qualquer pessoa pode fazer coisas boas e certas, e isso está de acordo com a lei de Deus e glorifica a Deus. Em Atos tem um exemplo, depois você leia Atos 10, 4, fala de Cornélio. Era um centurião que teve uma visão, e que, olha, ele recebia um homem chamado Pedro para pregar um negócio para ele se converter a Jesus. E Pedro também estava lá por volta do meio-dia orando, estava morrendo de fome, foi orar, aguardando a comida, e teve uma visão de um lençol com todas as espécies de animais, aves, quadrúpedes, répteis, e falou para ele a voz, Pedro, mata e come. Ele falou, Senhor, como assim mata e come? Nunca entrou em mim coisa impura, imunda, ritualmente proibida. Ele falou, não, o que eu purifiquei não considere imundo. Vem um homem aí chamado Cornélio, assim, prega para ele, fala do meu amor para ele, explica o evangelho para ele, que ele vai ouvir. E Cornélio, vai lá, Pedro vai falar coisas para você, suas esmolas, suas doações subiram em memória diante de Deus. Agora você vai ouvir palavras para você ser salvo. Você percebe? Deus recebeu as contribuições, aceitou as contribuições de Cornélio como boas obras, mas ele precisava ouvir o quê? O evangelho. Então, se você é uma pessoa dada a boas obras, a fazer coisas bacanas, a ajudar o próximo, isso tudo tem engajamento na sociedade. Sua empresa é uma empresa que tem uma questão positiva, que está atuando aí numa causa social relevante, sabe? Pô, que bacana, que legal. Isso é parte da graça comum, esse é um valor de Deus. Prossiga, ajude, minimize o sofrimento das pessoas, seja uma pessoa atuante na sociedade, glória a Deus. Só não esqueça de uma coisa, a salvação não é pelas obras, é pela graça em Jesus, mediante a fé, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então Daniel tinha essa convicção, porque ele morreu na esperança. E Daniel também, como um espírito excelente, um homem que adorava e cultuava, era um homem de devoção.
versículos 10 a 14 falam que quando ele soube da assinatura, ele, em sua casa, no versículo 10, no quarto, em cima, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, entendam uma coisa: culto a Deus. O culto é como uma oferta que nós estamos aqui oferecendo, é um serviço para Deus, em comunhão. Então Daniel tinha o hábito de cultuar o Deus que ele servia. Ele era um homem que se oferecia a Deus diariamente e usufruía de comunhão com Deus. Daniel aprendeu a confiar em Deus através do culto que ele oferecia. Entendam uma coisa para diferenciarmos aqui rapidamente. Ele estava no cativeiro. No cativeiro não tinha como ter essa assembleia aqui, essa reunião. Não é? Não tinha templo, não tinha nada, mas ele era um homem que cultivava o quê? A sua relação pessoal com o Senhor. O culto para nós é um culto que vai além. É esse momento para nós exclusivo de comunhão com os nossos irmãos, e no qual nós louvamos a Deus, apresentamos as nossas orações, contribuímos, somos edificados pela palavra, participamos dos meios de graça, somos edificados e servimos uns aos outros com os dons que nós recebemos da parte de Deus. Então, o culto, ele se diferencia dessa adoração pública e comum no sentido de trabalho, de graça comum, de contemplação da criação, de cuidado com a criação, de serviço no dia a dia. Por quê? Porque ele é um momento específico, onde você separa para Deus aquele momento e reconhece: Senhor, este momento é teu, da tua manifestação, da manifestação da tua glória, da edificação da igreja, do cuidado muito particular de Deus com cada um de nós. Por exemplo, eu estou falando aqui um monte de coisas. Eu não conheço muitos de vocês, aliás, eu não conheço 99,9%, 99% da igreja. Intimidade, mas Deus conhece cada um. Existem pessoas assistindo pela internet que eu não sei, não conheço, mas estão ouvindo uma palavra que vai além do Robson. Uma palavra que vem da Bíblia, da parte de Deus, e que começa então a fazer sentido ao coração, porque nós estamos reunidos em culto. E no culto, se nós pudéssemos, num momento, num abrir e fechar de olhos aqui, isso aqui é uma assembleia espiritual, é a universal assembleia dos santos, é a igreja reunida. Então, há uma presença gloriosa de Deus aqui, que os nossos sentidos humanos não podem captar, mas Deus está aqui. Deus está nos ensinando por meio da sua palavra, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, e é neste lugar, neste momento, que Deus fala profundamente ao nosso coração, conhecendo cada necessidade da sua vida, dando uma sacudida em alguns. Acorda, está vendo aqui, ó, Daniel permaneceu fiel num contexto difícil, e você, caramba, fez sentido para mim, eu estava quase fraquejando, eu pensei que não fosse dar, eu pensei que fosse impossível para mim, e Deus mostra, olha aqui, ó, olha a minha palavra o que diz, e a palavra então é alimento para a sua alma, isso é culto, onde você serve a Deus com o seu louvor, com os seus dízimos, com aquilo que você dá, não é? Você canta, você expressa, você está aqui servindo, e Deus alimenta o nosso coração, trazendo saúde, restauração, tocando profundamente, olhando para a sua vida em todas as áreas, mexendo nas coisas, organizando as coisas. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus da vida. É o Deus que cuida de cada um de nós de maneira muito pessoal. Então, a situação no exílio era uma situação extremamente desconfortável. No cativeiro não havia ali muita gente. O que nós temos na Bíblia em Daniel são 3 nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos dele.
Ficaram juntos há quanto tempo? Não sabemos. Sabemos que eles foram lançados na fornalha ardente e Deus os livrou. E Daniel foi lançado à cova dos leões e Deus o livrou. Mas não tem muito detalhe sobre a comunhão deles. Mas sabemos que eles eram o quê? Fiéis, íntimos de Deus. Temos esse relato. No Novo Testamento, nós temos, por exemplo, alguns textos que você leia depois. Atos 2, 42 a 47. Atos 4, 23 a 31. Hebreus 10, 19 a 25. Esses 3 textos falam de comunhão para culto. Perseveravam na palavra, nas orações, no partir do pão, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando foram perseguidos, reuniram-se em oração, oraram, fizeram uma oração maravilhosa, o lugar tremeu, ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar o Evangelho. Depois o texto nos mostra que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o culto é essencial para a nossa vida. O espírito excelente que havia em Daniel era o fruto, então, dessa sua devoção como adorador em todas as áreas da vida, e o culto que ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus. Nossa relação com o nosso Deus tem caráter redentivo, irmãos. Tem caráter transformador. Então, ela é sustentada pela fé naquele que por nós se entregou na cruz, por causa da nossa miséria espiritual, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Daniel viveu nesse contexto difícil, de uma fé que deveria ser confrontada, que fora confrontada na Babilônia, num período de exílio, no período de distanciamento de toda a celebração de Israel como nação. E ele ali permaneceu firme na esperança dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que prometeu alguém que viria para redimir o seu povo. Portanto, à luz de tudo que nós falamos aqui, que nós compartilhamos, nós temos que considerar que o reino de Deus é sobre tudo e sobre todas as nações. Sobre tudo e todas as nações. O governo de Deus é sobre tudo e sobre todas as áreas da sua vida. Tudo na sua vida. Não há uma área sequer da sua vida que não seja alcançada pelo domínio do Senhor. E aí nós temos que aprender a descansar no seu cuidado por nossa vida. Entendemos que trabalhamos, nos esforçamos, queremos buscar cada dia mais a excelência, fazermos as coisas para a glória do Senhor. Isso tudo é nosso dever, esse é o mandato cultural. O Senhor é aquele, então, que vai abater o orgulho e a rebelião daquele coração que resiste à sua vontade. Você deve permanecer fiel à vontade de Deus. Deve comunicar o Evangelho, falando de Jesus, mostrando com o seu testemunho. A nossa vida deve, então, ser motivo de glória para Deus em todo o tempo e em todas as coisas. Isso é adoração, glorificação do nome do Senhor. E devemos também e exclusivamente nos reunirmos para oferecermos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. É esse tempo de celebração, esse tempo de oferta para Deus, no qual nós somos edificados, orientados, exortados, consolados por sua palavra. Qual é o resultado disso tudo, Robson? O resultado disso tudo é um espírito excelente na vida de cada um de nós. Um espírito excelente, ou seja, uma disposição do nosso coração que revela o caráter de Deus, a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus, fruto da nossa vida de adoração e culto a esse Deus maravilhoso. Que seja assim na vida de cada um. Amém e amém. Deus, nós agradecemos de todo o nosso coração
porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra não volta vazia e prospera para o que foi designada. O que nós te pedimos é, confirma no nosso coração a tua verdade. Nós queremos essa excelência de espírito, dependendo da tua palavra, ó Deus, e te conhecendo pessoalmente como nosso Deus, aquele que se relaciona conosco e sustenta a nossa vida em todo o tempo. Nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que não somos capazes por nós mesmos, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então nos rendemos de coração, para que a tua vontade prevaleça, e o nome do Senhor seja glorificado. Reconhecemos, Deus, que os dias são maus, estamos vivendo tempos difíceis, e pedimos ao Senhor sabedoria, conselho e direção, para que o nosso posicionamento glorifique o teu nome, para que nossa vida expresse a tua grandeza, a tua beleza e a tua glória. Ó Deus, queremos viver para ti em todo o tempo, em nome de Jesus.